Nós estamos, parece que quarta semana, né? Falando sobre a série. E eu queria hoje caminhar com vocês e falar um pouquinho sobre Paulo. E você já deve ter escutado inúmeras mensagens sobre a vida do apóstolo Paulo, mas me parece que esse é um personagem, talvez um dos mais lidos, né? Muitas biografias foram escritas a respeito da vida de Paulo, e foi um personagem que mais viveu mudanças na vida dele, né? Mais o novo de Deus aconteceu na vida dele. Eu dei um tema aqui, que é Paulo, um homem de graça e coragem. Acho que são duas coisas importantes para nós. Primeiro, a graça de Deus que nos faz ser o que somos e nos faz ir além daquilo que pensamos que podemos. Isso é graça de Deus, né? Essa capacitação que é muito maior do que a nossa capacitação. E coragem para fazer, coragem para viver, coragem para sonhar, coragem para olhar para frente, mesmo depois de um desafio tremendo, de algumas questões que nós não tínhamos controle, né? E que vivemos, mas precisamos da coragem para continuar a viver, continuar a sonhar, continuar a viver os dias com a maior intensidade. E eu acho que a vida de Paulo foi justamente esse personagem tão inspirador. Você se inspira na vida de Paulo, gente? Eu creio que todos nós nos inspiramos. Parece que depois de Jesus, no Novo Testamento, Paulo, ele tem uma relevância enorme, né? Todos os escritos de Paulo, as suas experiências, o quanto Deus usou Paulo, o quanto ele se permitiu transformar todos os dias. Agora, a gente tinha uma impressão, pelo menos eu antes de entrar, de conhecer Jesus, de me envolver nas coisas de Deus, eu tinha a impressão que entrar na igreja e me envolver com Deus, né? Porque se envolver com Deus, às vezes nós pensamos que é sinônimo de nos envolver com a igreja, né? Na verdade, esse é um relacionamento pessoal e interior. A igreja é o local que nos reunimos, né? A igreja, esse local aqui, é o ambiente em que conhecemos Deus, conhecemos pessoas, renovamos a nossa fé, oxigenamos a fé na vida do outro, temos comunhão. Mas, na verdade, gente, quando a gente chega num primeiro momento, a gente pensa que as coisas, todas elas vão se ajeitar de imediato, que nós não vamos mais ter nenhum tipo de dificuldade, né? É aquilo que às vezes a gente tem essa ideia de que o engarrafamento vai melhorar, de que o patrão lá vai melhorar, que aquela vizinha chata vai deixar de ser chata, porque nós nos convertemos, afinal, né? E nos converter dá uma ideia de que todas as pessoas que estão ao nosso redor também se converterão. Mas isso é um equívoco, né? Isso nós vamos descobrindo que na caminhada os desafios continuam os mesmos. A capacidade que o Espírito vai nos dar de enfrentar essas adversidades, isso sim muda, né? A forma de eu olhar, né, o novo de Deus que aconteceu no meu interior vai se expressar na minha vida cotidiana, nas coisas mais simples da vida. Muito bem, o texto que nós temos usado como base para falar é o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Um texto muito conhecido, que fala justamente dessa transformação, desse novo de Deus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muito bem, esse novo precisa ser compreendido de uma forma bem ampla. Existem pessoas frustradas hoje porque não entenderam o novo de Deus e onde é que acontece o novo de Deus. Como eu estava dizendo a vocês, nós temos essa ideia de que tudo vai se ajeitar
e de que nossos relacionamentos, sobretudo na igreja, serão relacionamentos todos eles maravilhosos, quando na verdade nós vamos discordar, né? Nós vamos ter momentos difíceis, porém a nossa maneira, aquilo que aconteceu dentro da gente vai refletir em tudo o que fizermos. Muito bem, eu quero pensar aqui, primeiro na definição, a partir do tema que eu dei, né? Paulo, homem de graça e coragem. A definição de coragem é firmeza de mente ou de espírito. Entre outras definições, mas eu preferi escolher essa definição. Bom, coragem a gente muitas vezes atribui a esse conceito de coragem quando alguma coisa perigosa acontece na nossa vida. Então a gente tem um ímpeto de não nos atermos e ir adiante. Mas aqui essa definição parece ser bem legal. Ela fala de firmeza de mente ou de espírito. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. O novo de Deus começa a partir de uma mudança de mentalidade. Diga, mudança de mentalidade. É claro que tudo que vamos experimentar a partir do primeiro passo que damos para Jesus, né? Alguns vieram de outras religiões, de outros segmentos, então tudo é muito novo, né? As músicas são novas e o linguajar é novo, né? Nós fazemos novas amizades, o ambiente é novo, ou seja, claro que vivemos em algum nível coisas novas. No entanto, querido, a mudança mesmo começa a acontecer quando nossa mentalidade passa a mudar. Ou seja, há uma renovação na nossa mente. Nós começamos a olhar a vida e olhar os desafios e olhar os embates de uma maneira diferente. Bom, mas nós somos as mesmas pessoas. Nós continuamos tendo a mesma história no sentido, sabe, da nossa origem. Né? Você não muda de mãe, você não muda de pai, continua sendo os mesmos. Não apagou, pelo menos está registrado lá. Mas quando eu passo por uma renovação da minha mente, eu passo a olhar aquilo que aconteceu no meu passado de forma diferente. O Espírito do Senhor começa a gerar essa novidade para mim. Sabe, aquilo que me trazia um peso muito grande, que me impedia de ir adiante, eu vou olhar agora com um olhar dessa nova criatura. Quantos estão entendendo, gente? Então o peso que era algo limitador para você, aquilo que impedia você de ir mais longe, sabe? Impedia você de ser feliz, na verdade. E o anseio humano é ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, sim ou não, gente? Claro que sim, né? Nós queremos viver a plenitude, queremos ter sucesso na vida, queremos ter realizações, queremos que os nossos filhos tenham sucesso. Isso é importante. Queremos ter dinheiro. Ah, tá. Se você não dissesse um amém, né? Eu ia passar minha conta bancária. Não há pecado nisso, gente. Não há nenhum problema em ansiar por essas coisas. Não há nenhum problema em você, sabe, desejar e compreender que esse é o desejo de Deus para a tua vida. Ei, você não fica feliz quando os seus filhos estão felizes? Sim, claro que sim. E nós somos imperfeitos. Imagina o olhar do Pai perfeito. Quando você está feliz, amados, isso alegra o coração de Deus. O prazer de Deus é abençoar seus filhos. Deus não, amados, tem prazer no seu sofrimento, na sua miséria, na sua enfermidade. Sabe? Não é o prazer de Deus, não vou ver até onde esse meu filho vai chegar. Não é o prazer de Deus, mas então, pastor, por que é que algumas coisas acontecem? Queridos, nós não explicamos tudo, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida são frutos de semeaduras, às vezes equivocadas, que fizemos ao longo da nossa história. Mas fica tranquilo que é possível arrancar essas antigas semeaduras, revirar essa terra e semear de novo. Amém, queridos?
ou olhá-las a partir do olhar da nova criatura, do novo de Deus que acontece dentro de nós. Bom, mas eu falei que ia falar de Paulo, né? Então vamos caminhar um pouquinho para falar de Paulo. Na Bíblia, amados, alguém que viveu uma profunda experiência com o Senhor, mas nem sempre foi assim, né? Porque nós costumamos, às vezes já ouvimos pessoas dizer que se alguém alcançou sucesso, se alguém avançou, é porque ele teve muitas oportunidades na vida, é porque tudo sempre foi muito legal, sabe? Ele veio de boa família, a família era estruturada, ele teve boa escolaridade, afinal de contas, né? Portas se abriram e ele entrou. Eu não consegui chegar porque as portas para mim não se abriram. Deixa eu dizer uma coisa, esse personagem, que foi um grande escritor do Novo Testamento, um homem, amado, chamado o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo da maior revelação de Jesus entre os homens, que é a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele não veio de uma família, amados, estruturada no sentido de relacionamento com Deus. Sim, ele veio de uma família relativamente simples, seu pai era um comerciante, fazedor de tendas, e ele aprende a profissão do seu pai, e por alguns momentos das suas ações missionárias, ele sobreviveu fazendo tendas, mas um homem relativamente comum daquela época. Mas o seu relacionamento com Deus não era algo tão estruturado, sabe? Ele era um judaizante, ele observava a lei mosaica e vivia por ela, era envolvido tremendamente, você conhece muito bem o que a Bíblia fala. Ele perseguia os cristãos, ele não era resolvido, seu relacionamento era um relacionamento equivocado com Deus, onde a religião estava acima de relacionamento. Sabe, gente, uma das coisas que nós precisamos ter muito claro na nossa vida, que Jesus nunca desejou criar uma religião. O desejo de Jesus sempre foi criar relacionamento. Jesus nunca desejou criar bandeiras denominacionais. Isso nós é que fazemos, e não há problema em fazermos isso. Nós é que temos bandeira, nós é que nos organizamos. Jesus quis e desejou sempre aproximar o homem dele. O homem estava distante de Deus. O homem havia se perdido no conceito de religião. Muitas vezes nós corremos o risco de nos perdermos em fundamentalismos, em religião. Queridos, Deus não nos chamou para vivermos uma religião fundamentada, amados, em dogmas, sabe, em preceitos humanos, sabe, em ordens. Não, Deus nos chamou para vivermos o Evangelho vivo, e o Evangelho vivo, ele só é possível quando permitimos que o Espírito Santo domine a nossa vida, querido, e transforme a nossa maneira de pensar. Eu estava essa semana aconselhando alguém que estava passando uma dificuldade em se firmar no ministério, se firmar nas coisas de Deus, e alguém estava relatando que ele passou por vários momentos de oração, sabe, várias campanhas, vários rituais, inclusive, para tentar firmar-se. Eu disse, gente, o que essa pessoa está precisando é de renovar a sua mentalidade, renovar a sua maneira de pensar, saber quem é o Deus descrito nas Escrituras e quem Ele é a partir do novo de Deus que se instala dentro dele. Você já viu alguém motivado, gente? Um jogo de futebol, por exemplo, você pega aquele indivíduo lá, novinho, no banco de reserva, claro que tem que ter algum talento, alguma coisa natural, né? Aí vai o técnico, e muitos clubes hoje têm uma assistência psicológica, injeta ânimo nesse indivíduo, diz, você pode,
Aí, vocês já viram um treinador fazendo aquela preleção antes dos jogos? Ele aponta e grita e fala, incentiva, motiva. Então aquele menino, quando é, amados, escolhido para entrar no meio da partida, ele entra cheio, amados, de disposição, de vontade, ele é afogueado para fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados, a nova criatura que sou eu e é você, precisamos entender que o fogo de Deus está dentro de nós. Ei, Deus utiliza situações externas para ativar o que está dentro já. Ele mora dentro de você. O que é que eu preciso, pastor, para ter um ânimo para viver? O que é que eu preciso para voltar a sonhar, para ter coragem, para ter intrepidez? Você precisa entender quem você é. Entender que tudo o que você precisa está dentro de você. Você entende isso, irmãos? Está aí. Ah, pastor, eu estou precisando de uma oração forte. Tá bom, nós vamos fazer uma oração forte para você. Se bem que eu não conheço oração fraca. A oração é forte porque a oração é no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu posso orar para que Deus ative o que já está dentro de você. É aquela palavra, sabe, dizendo você pode, você tem, você é capaz de fazer. Você já pegou um menino e motivou a fazer alguma coisa? Ele disse, não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Aí você lança uma palavra de motivação, ele faz, depois ele fica todo feliz, né? Irmãos, é isso que o Espírito Santo quer fazer com a sua vida. É isso que o Espírito Santo todos os dias quer fazer comigo. Motivar-nos, dizer-nos todos os momentos da nossa vida, você pode, vai. Aí quando um tropeço acontece, você levanta a cabeça e diz, eu vou, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem habita em mim. Por quê? Porque o novo de Deus chegou na minha vida. Isso independe da minha história. Saulo não era de uma família, sabe, irmãos, poderosa, de profetas, não. Ele era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor do cristianismo. Esse era o prazer dele, um judaizante ferrenho, um homem, amados, que ele tinha sangue de cristãos, sabe, nas mãos, no corpo dele. Diz as Escrituras que o primeiro mártir da fé, Estevão, quando foi martirizado, quando foi morto, diz que o menino Saulo estava lá, estava perto, e há quem descreva esse episódio dizendo que o sangue de Estevão espirrou nas vestes de Saulo. Você imagina isso? Esse era o ambiente que Saulo vivia, e a partir disso, Saulo viveu, amados, uma influência terrível. Não era o homem que hoje nós vemos, não era o homem que escreveu boa parte das cartas do Novo Testamento, não. Era um homem que tinha tudo para dar errado, era um improvável. Você está entendendo, querido? Deixa eu dizer para você, se alguém já disse que você era improvável, se alguém já disse para você que você não daria certo, eu quero te dizer, essa quarta-feira, Jesus já decretou que a sua vida deu certo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Muito bem, essa era a ideia que estava no coração de Saulo. Saulo tinha esse desejo, e ele não fazia isso porque ele era ruim, gente. Ele não fazia isso porque, amados, ele era uma pessoa que matava por matar. Não, ele acreditava no que estava fazendo. Ele foi dominado por um sistema religioso que o fez um terrorista. Na verdade, essa é uma expressão que eu acho que vale usar, sabe, que retrata bem de perto o que Saulo era e a forma com que ele vivia. Muito bem, queridos, você veja que a conversão desse homem mudou toda a história da vida dele. Mas antes de falar propriamente da conversão, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu quero ainda retratar a vocês que, amados, todo começo, ele é um começo que vai desafiar você, vai tirar você do estado de comodismo, vai
causar estranheza em você. Sabe, quando entramos para o Evangelho com a mentalidade natural, do homem natural, nós não temos o entendimento de qual seja a vontade de Deus, então isso nos incomoda, isso mexe com a gente, isso desestrutura, desconstrói algumas coisas dentro da gente, e aí está o ponto crucial para a nossa transformação, o ponto crucial para a qualidade de vida cristã, porque se eu permitir que essa nova mentalidade, que o novo de Deus, que agora está na minha vida, renove a minha maneira de pensar, eu não vou me curvar em nenhum desafio que a vida propor para mim. Você entende isso, gente? Eu estava lendo rapidamente a biografia do Abraham Lincoln, uma referência, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. A história dele foi muito difícil, né? A sua infância foi muito difícil. Ele não veio de uma família também tão estruturada. Aos 7 anos de idade ele foi despejado da sua casa. Aos 9 anos ele ficou órfão, perdeu a sua mãe. Ele tentou a sua carreira política inúmeras vezes. Ele tentava, em um mesmo ano, ele chegou a tentar a carreira pública por 2 vezes. E foi frustrado 1, foi frustrado 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Veja bem, queridos. Agora, havia algo nesse homem que não o fazia abaixar a cabeça. Porque quem sabe quem é, não se curva diante dos desafios. Quem sabe aonde vai chegar e as promessas que Deus tem feito, as verdades de Deus, não se curva, não volta atrás. Isso serve para você, gente? Serve para mim. É uma verdade que eu tenho que tomar posse todos os dias. Ele, querido, depois de ser vencido inúmeras vezes, não ter escolaridade formal, ouviu, queridos? Ele não era um homem extremamente preparado na sua escolaridade, não, mas era um homem que sabia aonde ele queria chegar. Deixa eu fazer uma pergunta, você como nova criatura, você sabe aonde Deus quer levar você, gente? Você sabe o que Deus disse ao seu respeito? Ah, pastor, eu sei mais ou menos. Uma profeta uma vez me disse que eu vou ser missionário. Não estou falando das profetas que disseram coisa alguma para você. Eu estou dizendo, amados, do que a Bíblia diz ao seu respeito. Você sabe o que Deus, amados, falou ao seu respeito? Você sabe aonde você vai chegar? Você sabe, amados, quais os desafios você vai vencer na vida? E são todos eles. Não existe, amados, provações além do que possamos suportar. Todas as provações, amados, Deus nos dá o suporte para vencê-las. Mas isso virá a partir de uma nova mentalidade. Eu preciso olhar meus desafios na perspectiva de Deus. O que é que Deus está falando acerca desse meu desafio? Deixa eu te dar aqui um exercício legal, prático para a sua vida. Você está vivendo um desafio. Eu acho legal você encontrar alguém para você aconselhar-se, orar junto. Isso faz muito bem, estar junto num PG para você compartilhar o teu desafio. Ótimo. Mas um exercício prático e devocional que você pode fazer, você e o teu Deus. Sabe o que é, queridos? Olhar para o teu desafio e respaldá-lo a partir do que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz a respeito do que você está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa, nenhuma das suas demandas, a Bíblia ficará ausente de respostas. A Bíblia tem respostas para todas as suas questões. Não há nenhuma questão que ele não responda. Mas pastor, meu problema é economia. Irmãos, Deus vai responder a você, te dando uma direção, trazendo paz no teu coração, te dando uma estratégia nova. Pode acreditar, algo Deus vai fazer.
Claro que a Bíblia Sagrada, ela não tem a responsabilidade de tratar questões geográficas a quem, há alguns anos atrás, escreveu um livro dizendo, e a Bíblia não tinha razão. O indivíduo escreveu só para, amados, tentar dizer que a Bíblia tinha incoerências, porque quando se fala de um número de pessoas habitando naquela determinada cidade, descobriu-se por achados arqueológicos que era impossível ter um número de pessoas exato do que o texto narra. Gente, pelo amor de Deus, o texto nunca teve compromisso de densidade demográfica, gente. Na verdade, não havia estudo de densidade demográfica, ou seja, eu sou horrível para isso, mas eu posso dizer aqui, tem 200 pessoas aqui? Talvez tenha 100? Ah, mas eu preciso resolver esse negócio, não preciso? Ah, então tem 150. Não tem nem 100 e nem 200, tem 150. Ok? Mas o que isso muda do conteúdo da Bíblia? Então, o que Deus está preocupado é de responder aos anseios da sua alma. A Bíblia tem resposta. Amém, queridos? Abri um parêntese para falar de Abraham Lincoln, porque eu acho que é um personagem que eu e você já lemos a respeito e que nos inspira também. Mas Paulo, ele é esse personagem. Paulo é essa inspiração de um homem que viveu o novo de Deus, de um homem que viveu uma transformação de Deus, um homem que foi perseguidor da causa cristã, um homem que viveu profundas dores, sabe, amados, na sua alma, e profundo amor pelo judaísmo. Após o Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo foi, amados, derramado sobre a igreja. Diz a Bíblia que os discípulos estavam acuados porque Jesus já havia morrido e ressuscitado, e eles estavam esperando a promessa do derramar do Espírito Santo para continuar a missão. Eles estavam temerosos. Ei, gente, quantas vezes a gente tem temor? Quantas vezes nós temos dúvidas acerca do futuro da nossa vida, acerca do futuro dos filhos da gente, ou de nós mesmos? Quantas vezes a gente não sabe exatamente o que vai ser diante de tantos desafios que se apresentam para nós? Os discípulos estavam exatamente assim. O mestre havia morrido e eles estavam ali, sem saber o que seria agora, até que o Espírito Santo foi derramado, e você conhece o texto, e o Espírito Santo enche aqueles homens que ali estavam, e logo após o Espírito Santo encher esses homens, eles, amados, começam a exercer a missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo quer encher a sua vida. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Agora a pergunta é, você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Qual é a finalidade do enchimento do Espírito Santo? Após o enchimento do Espírito Santo, qual foi o episódio posterior ao enchimento do Espírito Santo? A primeira palavra de Pedro, eu estou falando de Pedro, o mesmo que havia negado. Depois que o Espírito Santo o encheu, ele pregou e quase 3 mil almas se converteram. E depois a igreja começa a pregar e a propagar o Evangelho. A força da pregação começa a ser intensa. Havia agora, amados, todo um movimento cristão acontecendo em Jerusalém, porque a promessa estava se cumprindo. Capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, queridos, o movimento do Espírito estava, amados, fazendo com que os discípulos que ora estavam acuados, agora não, agora cheios de coragem do Espírito. E coragem, na definição que demos a vocês hoje, coragem é firmeza de mente. Ei, entenda bem, não está falando que eles nunca mais sentiram medo, gente.
Não está dizendo o texto que nunca mais eles tiveram dúvida. Não, está dizendo que eles foram encorajados com uma firmeza de mente. Eles entenderam o que Deus estava dizendo para eles. Eles entenderam a proposta da eternidade. Eles entenderam a proposta do Deus que deixou a sua glória e habitou no homem. É Criador habitando na criatura. Isso é tremendo demais, é ou não é, gente? Eu acho lindo esse negócio. O Deus que deixou a sua glória e habitou entre os homens. Né? Há algumas músicas que retratam isso. O Deus que tabernaculou, sabe? Que fez morada dentro da minha vida e da sua vida. E não fez porque a gente tinha a casa arrumada, não, gente. Ele não fez morada dentro de nós porque tudo estava certinho, não. Ele fez porque Ele nos ama. Amém, queridos? Então, todo esse movimento de evangelização, também por um outro lado, tem agora uma reação por parte dos judaizantes. Os judaizantes agora, que eles estavam ganhando território, imaginando que o cristianismo agora seria apenas mais um movimento surgido nos tempos de Jesus, naquele período. Não, agora o movimento cristão toma força. É muito provável que Saulo tenha ouvido falar do crescimento cristão. Acende a ira no coração de Saulo. Saulo fica irado com o que estava acontecendo. Então, amados, ele sai de Jerusalém e vai a Damasco, cerca de 160 quilômetros ao norte de Jerusalém, o que era uma distância considerável para fazer missões. E missões, entenda aí, missões no sentido do judaísmo. Ele estava indo para aprender, para matar todos aqueles que se levantassem dizendo ser cristãos. Então ele vai, e diz o texto que é o centro da nossa mensagem esta noite, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Saulo, ainda respirando, ainda, amados, desejando, ainda irado, ainda colérico, tem outras expressões, ainda, amado, todas essas expressões que você pode imaginar, raivoso, querendo, amados, matar todos aqueles que se dissessem cristãos, a caminho de Damasco. Irmãos, como é que pode um homem que não estava preparado, um homem que não passou pela escola de preparação para batismo, veja, gente, um homem que não melhorou as suas questões familiares primeiro, um homem que não ajeitou nada, simplesmente, amados, o raio-x do eterno foi lá na vista dele, jogou um raio lá e cegou. Você acredita que, amados, não que um raio está... Estou parafraseando aqui. Mas você acredita que, amados, o que a Bíblia diz, que ele cai do animal do qual ele está, e, amados, e fica cego, você acredita nisso? Que por 3 dias ele fica sem ver? Agora, deixa eu tratar com vocês essas questões. Por que é que ele teve que ficar cego? Qual é o ensinamento? Por quê? Por que ficar cego? Você já pensou a respeito disso? Gente, deixa eu dizer, todas as transformações estão relacionadas com aquilo que vemos. Qual é a visão que você tem do que você está vivendo? Qual é, amados, a sua perspectiva em relação ao futuro? Como é que você vê, amados, o poder de Deus agindo na sua vida e através da sua vida? Então, queridos, Saulo precisava, amados, mudar a sua visão. Ele precisava mudar a sua capacidade de ver. Ninguém teve a mesma experiência com ele. Havia um grupo com ele, mas só ele teve essa experiência. Depois ele vai lá para a casa de um homem chamado Judas. E você conhece um outro homem chamado Ananias, teve um sonho.
acerca de Saulo, que estaria lá na casa de Judas, e que ele deveria ir à casa de Judas, e lá encontraria Saulo. E, amados, Ananias seria usado para restabelecer a visão nesse homem. Mas quando Ananias chega lá na casa de Judas, sabe o que ele encontra? Ele encontra Saulo orando, gente. Uai, que negócio é esse? 3 dias o homem já está orando? Ele ficou cego, mas não ficou, amados, mudo. Você entende isso? Orando e buscando ao Senhor. A experiência que ele teve foi tão marcante e transformadora que faz ele reconhecer. Diz o texto, irmãos, que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele chama Jesus, ele diz para Jesus, Jesus indaga a ele: Paulo, por que me persegues? Não é isso? E Saulo reconhece o senhorio. Quem és, Senhor? E tu quem és, Senhor? A palavra ali é Kyrios, sabe? No grego, isso não é um trato comum, isso é um trato honroso. Amados, alguém que tem uma experiência com o Senhor é transformado por ela. Você vê que ele ficou cego, amados, e ouviu a voz do Senhor, porque ele não podia ver, mas ele ouviu a voz do Senhor. Sabe o que eu estava pensando? Que a fé, ela vem pelo e ouvir a palavra. Então, queridos, você pode não estar enxergando aonde você vai chegar, qual o ponto final da sua história. Você pode não ter clareza, amados, do que está acontecendo na tua vida. Você pode não estar vendo, sabe, nesse momento a solução. Mas, querido, a voz de Jesus, ela foi liberada a meu e ao seu favor. E essa voz é geradora de fé em nós. Amém, gente? Agora, deixa eu dizer o seguinte. Toda nova criatura, todas as pessoas que experimentaram o novo de Deus, vai passar por mudanças. Paulo, depois que converteu-se, e depois que, amados, teve essa experiência tão marcante, ele viveu uma mudança após a outra, uma mudança após a outra. Saiba de uma coisa, querido, se você está querendo sossego, eu queria sossego, sabe? Eu queria aquela casa de varanda lá, para não fazer mais nada, sabe, irmãos? Não dá, irmãos, não dá, não dá. Em Deus não dá para ver, sabe, aquela coisa muito tranquilona, não dá. As coisas em Deus são dinâmicas. É de glória em glória, de graça em graça, é Deus renovando todo dia uma coisa nova, é Deus te dando a oportunidade para você crescer, é Deus enviando alguém para você ministrar, é Deus enviando, amados, uma situação, é Deus, não enviando, me refiro, mas é Deus permitindo que algumas coisas aconteçam para que você manifeste fé e a graça se revele na sua vida. É isso aí. Quando Paulo se converteu, e depois, amados, a primeira mudança foi justamente essa. Logo a seguir a sua conversão, ficou cego, amados, começou a orar aquele que ele perseguia, viveu uma experiência tremenda. Logo depois, ele começou a pregar Jesus. Imagina, irmãos, um camarada que perseguia agora está pregando a favor de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, eu vou esperar para ver. O tempo dirá. Isso aí é falso crente, isso aí está querendo alguma coisa. Isso aí está se aproximando do rebanho, é para matar as ovelhas. Isso está com segundas intenções. Você ia pensar assim? Não vai responder, né? Mas é. Mas ele começa a pregar, e depois, amados, em Damasco fazer um período de pregação. Diz o texto que ele se refugia,
Ele vai passar um período na Arábia. Não se sabe exatamente o que acontece na Arábia. É possível que ele tenha passado lá cerca de 3 anos. O que acontece lá, amados, não está descrito. O fato é que ele passa esse período lá, uma nova mudança na vida dele. Ele volta para Jerusalém, ele vai para Antioquia, e Deus está mudando, Deus está trabalhando, amados, a vida desse homem que hoje eu e você somos tremendamente inspirados. Deixa eu dizer uma coisa a você: ser cristão, queridos, é ser nova criatura, mas ser nova criatura não é estar ausente dos desafios da vida, não é estar ausente das perdas da vida, não, mas é encontrar, amados, e enxergar nas adversidades da nossa vida, amados, as mãos de Deus guiando todas as coisas. Paulo encontrou prazer, amados, nas aflições em Cristo. Queridos, nós somos o povo da graça, nós acreditamos no amor de Deus, sempre revelado todos os instantes da nossa vida, mas a prática da vida nos mostra que as adversidades elas chegam, os dias maus eles chegam, mas eles não nos paralisam. Essa é a grande diferença. Eles não nos fazem olhar para trás e dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Não, nós olhamos para os desafios e sempre afirmamos em fé: Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem o melhor para mim. Então saiba de uma coisa: o novo de Deus já chegou na sua vida, mas o novo de Deus traz desafios, o novo de Deus revira você, o novo de Deus redireciona você em alguns instantes. O novo de Deus, amados, faz você tomar decisões. O novo de Deus, querido, ele traz a você, amados, muitas vezes aparentes derrotas. Mas entenda, em Deus não somos derrotados. Em Deus não nos encurvamos. É como aquelas palmeiras, sabe, gente? A gente pode até estar inclinado por algum tempo, daqui a pouco a gente se levanta novamente. Essa é a perspectiva do novo de Deus, sabe? Não se frustre quando, amados, por um período da sua história, algumas coisas aparentemente não estarem tão arranjadazinhas, sabe? As coisas não estão fluindo do jeito que você pensou. Não, amados, abra sua boca para dizer: Deus me abandonou, Deus não está comigo mais, sabe? Não, isso é para outras pessoas, isso são para as pessoas que tiveram oportunidade na vida, que vieram de um berço de ouro, ou coisas do tipo. Não, essas coisas são para você também, porque você é um filho de Deus. O novo de Deus aconteceu na sua vida. Paulo é uma grande inspiração para nós, irmãos. Ele hoje é considerado por mim e por você o pregador, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo dos gentios, um apóstolo, amados, que sai ali, amados, do círculo da Palestina e leva a mensagem para todo mundo, mas não porque tudo, o tempo todo foi flores, não, amados, mas porque havia uma convicção dentro dele de quem ele era. Eu sou nova criatura, o novo de Deus chegou na minha história. Nada vai me encurvar, nada vai me abalar, nada vai me fazer olhar para trás. Sou filho de Deus. Mas pastor, tu não sabes o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo dias muito difíceis. Seus dias serão motivo de testemunho para muitas pessoas. Pastor, eu perdi coisas na minha vida. Ao que você perdeu, queridos, vai ser restituído na sua vida em nome de Jesus. Essa é a palavra, queridos. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo por que é que isto aconteceu. Descanse em Deus, amado. Se você não entende agora, lá na frente você vai poder olhar para o seu passado e dizer: é verdade, Deus cuidou de mim, Deus estava sempre me promovendo. O desejo de Deus quando muda Paulo, gente, e eu falava há algum tempo atrás aqui com vocês, quando Paulo estava em Antioquia, e Antioquia passa a ser o grande
grande centro missionário, não mais Jerusalém, mas Antioquia passa a ser o lugar em que os missionários são enviados. E lá havia a equipe, amados, mais justinha da face da terra. Os profetas, os mestres, os doutores, amados, os pregadores, os mais eloquentes, sabe? As pessoas mais envolvidas nas questões cristãs estavam em Antioquia. Paulo estava muito bem ali, ele chegou no lugar ideal. Para que eu vou sair daqui de novo? Depois de tantas etapas que eu vivi na vida, queridos, novamente, Paulo é desafiado a sair daquele lugar. Paulo novamente é desafiado a cumprir uma nova missão. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Se você está com tudo muito certinho, glória a Deus, mas se Deus promover algo na sua história, se alguma coisa aparentemente desajustou, não pense que desajustou, é Deus promovendo você. Mas promove no sofrimento, pastor? Eu não sei como você está olhando, amados. Vai depender de como você está enxergando. Vai depender, amados, de como você está se posicionando. O novo de Deus acontece todos os dias na sua vida. É Deus promovendo, é Deus dizendo para você, você vai ser uma pessoa melhor, meu irmão. Você vai crescer muito. Você já pensou, amados, você passar anos e anos da sua vida e você ser a mesma pessoa? Deus não quer isso para você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Deus quer que você equilibre suas emoções. Deus quer, amados, que você conquiste. Deus quer te dar novos relacionamentos. Deus quer ampliar a sua tenda. Deus não é um Deus, amados, de restrições. Deus é um Deus de riqueza. E a sua riqueza foi distribuída para mim e para a sua vida. Você crê nisso, queridos? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Como é desafiador, gente, nós ouvirmos que somos novas criaturas e ouvimos todos os dias as promessas de Deus e pensar, o novo de Deus está acontecendo para os outros e não está acontecendo para mim. Eis que tudo se fez novo. Eu quero te dizer, será que eu e você podemos olhar para os desafios da nossa história, mesmo aqueles que foram tão trágicos para você, mesmo aqueles que causaram tanto mal para você, e dizer, isso passou, e Deus promoveu algo novo na minha vida. Eis que tudo passou, e Deus promoveu algo novo na sua vida. Relacionamentos tão ruins que você viveu. Falo de relacionamentos de amizade, relacionamentos com o cônjuge, que foi tão ruim para a sua história e travou você. Experiências ruins em outros ministérios, experiências ruins profissionais e que amarguraram a sua vida, travaram você, impediram você, amados, de sonhar novamente, e você então estagnou. Eu quero te dizer, querido, que Deus quer renovar esse sentido do novo na sua história. Só realiza sonhos quem os tem. Existem muitas pessoas que não estão realizando sonhos porque não conseguem sonhar mais, porque estão aprisionados nas derrotas, estão aprisionados naquilo que, amados, aconteceu e paralisou, marcou, feriu. E existem pessoas chateadas com Deus, gente. Existem pessoas que estão chateadas com a fé. Existem pessoas que vêm à igreja e algumas vezes, amados, vêm porque não tem outro lugar para ir. Porque foram acostumados há muitos anos a entrar dentro da igreja. Eu quero te dizer, amados, essa é uma mentira de Satanás. Essa é uma forma de Satanás, amados, aprisionar você dentro da casa do Pai. E na casa do Pai, nós temos total liberdade, porque isso é garantido por Jesus. Mas a garantia não está, amados, em simplesmente entrar numa geografia, entrar num ambiente. E a garantia da cruz está no quanto eu absorvo essa verdade e permito que ela renove a minha maneira de pensar. Tudo o que eu vivi, amados,
Deus o tempo todo esteve no controle. Você não entende? Por ora, lá na frente você vai entender. Hoje nós estamos falando de Paulo, queridos, e falamos dele com tanta propriedade. Quem é que imaginaria, se nós não conhecêssemos a história de Saulo, que esse homem foi um homem tão perseguidor assim? Ninguém imaginaria. Ei, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas vão olhar para você, e se elas não conhecerem a tua história, elas nunca vão, amados, sequer cogitar alguma coisa que você viveu. Sabe por quê? Você vai estar tão cheio do novo de Deus na sua história, tão cheio do novo do Espírito Santo dentro de você, que ela, amados, sequer vai imaginar. É mesmo? Sabe aqueles dias lá no PG, onde você compartilhou alguma experiência sua? Não parece que você viveu isso? É verdade, você passou por essa experiência. Sabe por quê, queridos? Você não vai ser aquele velho, amados, frustrado, não. Eu dizia esses dias que nós estamos com uma dificuldade, amados. Existem pessoas que estão envelhecendo muito mal mesmo. Pessoas que estão envelhecendo e que só trazem na memória coisas ruins. Só trazem na memória as derrotas, só trazem na memória as frustrações, só sabem lembrar das coisas que não deram certo. Então, quando elas vão chegando lá, a melhor idade, o que elas têm para narrar são frustrações. Ei, querido, não permita que a vida amargure você. Não permita que mentiras da sua história, que poderiam ter sido olhado pela ótica da nova criatura e perceber o quanto Deus o tempo todo estava promovendo você de um lugar para o outro, de uma fase para outra, sabe, queridos, de um mover para o outro, sempre Deus promovendo, sempre Deus, amados, injetando em você algo novo. Quando você era novo e passava pelas provas, a ideia das provas sempre era que você passasse de fase. Primeira, segunda, terceira, quarta série. Hoje, ensino fundamental, ensino médio. Você passava pelas fases e passava pelas provas para ser aprovado. Ei, queridos, todas as provas da sua vida, e que você vai viver, e a graça de Deus, amados, será contigo nas provas que você vai viver. Eu sei que você será aprovado. É importante a gente dizer isso com muita clareza. Se nós perguntarmos aqui, quem já foi assaltado? Talvez aí, quem já foi assaltado? Uma galera aí, uma galera. Mas como eu gostaria de dizer aqui, nunca mais você vai ser assaltado. Nunca mais você vai ser assaltado. Mas esses que foram não tiveram fé? Será que esses que foram assaltados? Faltou fé, hein? Por isso que você não foi assaltado. Irmãos, mas se você olhar o quanto Deus esteve com você nesse momento e em tantos outros momentos da sua vida, Deus nunca te deixou, irmãos. Você pode passar um momentozinho que você não entendeu, mas Deus sempre promovendo você. Eis, amados, que tudo se fez novo em Cristo. Um dia melhor do que o outro. Amados, ontem foi bom, hoje é melhor ainda e amanhã será muito melhor. Esse ano foi um ano produtivo de conquistas e realizações, mas o ano que vem será melhor ainda e o outro será melhor ainda, e eu vou crescendo de glória em glória, de graça em graça. Todos os dias Deus me dando coisas novas. Todos os dias, amados, Deus acrescentando na minha vida um conhecimento, uma sabedoria, um discernimento, sabe, amados, uma nova adoração, um novo cântico, uma palavra, amados, no meu coração, uma percepção de quanto Ele é bom. Eu espero que você seja aquele indivíduo que, quando olhar para as folhagens, tu consigas enxergar o quanto Deus está falando com você. No silêncio tu consiga ouvir Deus falar no teu espírito. Mas no tumulto da grande cidade, no engarrafamento, você perceba Deus falando com você. Nos dias difíceis, você perceba, é Deus, amados, me promovendo. Assim como fez com Saulo, que não tinha a vida ajeitadinha, mas foi, amados, um ícone.
foi um homem tremendamente usado por Deus. E deixa eu profetizar para você, eu não sei se outra geração virá, amados, mas se outra geração vier e outro texto bíblico for redigido, Deus vai colocar um livro só escrito ao teu respeito. Ei, não tem Mateus? Vai ser de irmã. Entende, queridas? Não tem Ruth? Vai ser Maria. Olha aí que coisa. Sabe por quê, queridos? Não é porque tudo na sua vida estava acertadinho, não, amados. Não é porque tudo estava o tempo todo dando certo, não, mas que você percebeu naquilo que aparentemente deu errado, que Deus promoveu o errado e, amados, fez você crescer, mudou você de nível. Ei, gente, eu espero que essa palavra injete fé em você, faça você levantar a cabeça, faça você sacudir a poeira dos pés e entender que tudo, amado, se fez novo em Cristo Jesus, que o velho passou, que aquilo que passou não vai paralisar mais você. Se há alguém aqui essa noite que viveu uma tragédia emocional, uma perda, amado, se viveu a orfandade de pais vivos, ou se ficou órfão muito cedo na vida, ou sei lá que níveis de sofrimento você viveu, um casamento frustrado, traições, ei, amados, decepções de muitas ordens, eu quero declarar para você que a sua mente será renovada em nome de Jesus, e essas lembranças não paralisarão você, elas, amados, vão fazer você olhar para o futuro e saber, Deus todo dia tem uma coisa nova para mim, Deus todo dia está me promovendo, em nome de Jesus, eu sou filho, sou amado, sou eleito, sou herdeiro, sou amigo, aleluia. Vamos adorar o Pai, amados, aleluia.